Quem está discipulando você? O espírito ou o algoritmo? Gente boa e querida de Deus, mais um Teologia para a Vida, FTCA Cast, que você já sabe, vai ao ar toda quinta-feira, às 3 horas da tarde. Esse aqui é um espaço para a gente conversar sobre teologia, mas não qualquer. Aquela que encontra a vida de verdade no nosso cotidiano. Jorge Barro aqui, e hoje a gente vai falar sobre esse tema. Quem está discipulando você? O espírito ou o algoritmo? Para isso, está comigo aqui, no estúdio da Faculdade Teológica Sul-Americana, o Christian. E deixe-me apresentar para vocês quem é esse nosso querido convidado. Ele é gerente de tecnologia da informação aqui da Faculdade Teológica Sul-Americana e com mais de 30 anos na experiência de tecnologia. Então, veja, estamos diante aqui de uma pessoa muito competente para conversar conosco sobre esse tema e também telecomunicações. Já passou por docência de cursos técnicos, ensino superior, e ele tem várias graduações, ciências da computação, ciências aeronáuticas e também teologia. Eu desconfio que a teologia é a mais interessante. Pós-graduado em administração escolar, tecnologias educacionais, tecnologia da informação, comunicação, Bíblia, Antigo Testamento, ensino religioso. Ele é um monstro. Vai vendo vocês aí quantas competências e capacidades o Christian tem. E olha, gente, ele tem uma enormidade aqui de certificados. Eu não vou ficar falando tudo não, senão vou ficar a tarde inteira. O tempo todo aqui, melhor dizendo. Desde Microsoft, Ericsson, Motorola, Apple e por aí vai nessas certificações que ele tem. Bacana é que o Christian é casado já há 20 anos com a Carla Vanina, que é uma arquiteta, e também é pai da Ana, Luísa e do Luca. E de quebra, é membro da primeira igreja presbiteriana independente de Londrina. O que vocês acham? O sujeito tem ou não tem competência, habilidade e capacidade para conversar conosco hoje? Christian, seja bem-vindo aqui no nosso bate-papo do FTCA Cast aqui na nossa jornada. Muito obrigado, professor Jorge. Me sinto honrado e feliz em estar também podendo compartilhar um pouco desse conhecimento e que seja essa tarde de bate-papo de enriquecimento para nós, primeiramente. Será. Mas também para aqueles que nos escutarão e nos escutam neste momento. E eu não tenho dúvida, Christian, de que será, e é para isso que você está aqui, viu? Eu tenho a impressão, gente, de que as pessoas nunca estiveram tão conectadas. E talvez, ao mesmo tempo, nunca tenham estado tão distraída. A tecnologia entrou em tudo. Entrou na forma como a gente trabalha, como aprendemos, como nos relacionamos, consumimos informação, isso o tempo todo, e até na forma como vivemos a fé, por incrível que pareça. Hoje o celular acorda com a gente, não é isso? Os algoritmos moldam os nossos desejos. As redes sociais influenciam as nossas emoções. A inteligência artificial começa até a participar da produção do conhecimento. Mas talvez a pergunta mais importante para nós não seja essa. O que a tecnologia consegue fazer? Consegue fazer muita coisa, mas talvez não seja a pergunta. Quem sabe a pergunta seja essa. O que ela está fazendo com você? O que ela está fazendo conosco? Porque no fim, a pergunta que fica é quem é que está discipulando a sua mente? Quem está moldando o seu coração? O espírito ou o algoritmo? Veja que interessante é esse nosso bate-papo hoje. E assim então, Christian, começo já perguntando para você de pronto mesmo. Como é que você enxerga tudo isso? A tecnologia não é apenas uma ferramenta. Hoje ela está aqui para nos ajudar a organizar nosso tempo com as suas agendas, para nos comunicar direto e indiretamente. A tecnologia hoje ela está dentro dos nossos hábitos diários. Dificilmente uma pessoa que não tem acesso a qualquer tipo de tecnologia. E aqui quando a gente fala de tecnologia, é interessante a gente falar
também, que vai daquela mais arcaica e antiga, como uma máquina de datilografia ou um rádio, pelo qual por muito, muito tempo o Brasil viveu em cima, ouvindo grandes transmissões ou pequenas transmissões, como hoje, o acesso que a gente tem até a casa de vocês por meio da internet. Então, essa tecnologia, ela gera hábitos, gera relações, ela determina a linguagem. Os jovens hoje têm uma linguagem própria dentro de suas culturas por meio da tecnologia que os molda a cada dia. E as nossas percepções sobre nós mesmos. O problema não está necessariamente na tecnologia em si, mas na forma como ela passa a ocupar os espaços centrais da existência humana. Onde a tecnologia entra na sua vida e o que ela está fazendo com você. Olha aí, já começa perguntando forte, né? Então, nesse sentido, Christian, em toda essa sua experiência e percepção, a tecnologia é neutra? Ela tem uma neutralidade assim que a gente não precisa se preocupar com ela? De forma alguma. A tecnologia carrega consigo valores, objetivos. A tecnologia tem uma visão, ela tem ritmo e formas para organizar a nossa vida. Né? O smartphone, por exemplo, ele não só facilita a nossa comunicação, mas ele tira a nossa atenção durante o dia. Quanto tempo a tela nos consome diariamente? Muito, né? Então, como a gente pode falar que a tecnologia é neutra nas nossas vidas? É muito difícil, né? Até nas comunidades remotas, a tecnologia já está infiltrada. Nós já vemos hoje, dentro do Brasil principalmente, comunidades indígenas ou comunidades ribeirinhas que começam a fazer lives, que começam a transmitir o seu dia a dia por meio da internet, por meio da transmissão em um sistema tecnológico. Então, tecnologia neutra nunca foi, não é, e ela nunca teve a intenção de ser. Mede até quantos passos a gente deu num dia e mede também quanto tempo a pessoa está gastando no Instagram das suas 24 horas, né? Já pensou? O dia todo nós somos medidos por essa tecnologia que carregamos no bolso, que carregamos no pulso. Já falamos aqui, né, dos anéis que também já estão por aí. Exatamente. E outras formas de medições. Mas da mesma maneira que essa tecnologia também nos influencia e nos molda, parte é desenvolvida para nos ajudar. Eu gosto muito quando a gente fala da tecnologia medicinal, né? Quantos diabéticos dependentes de insulina que hoje usam um implante no braço e recebem automaticamente a medição e a necessidade, eles têm uma bolsinha de insulina que o sistema injeta automaticamente. É fantástico, né? É pro bem, né? Então, é pro bem, né? Para esses casos, a tecnologia, ela é somatória, ela é continuamente um alívio da dor, da dificuldade que a vida causa dentro dessa dependência medicinal. Bacana, muito bacana. Bom, já que ela não é neutra, então, o que você diria para nós onde é que essa influência dela mais assim, claramente, né, que a gente percebe que ela se manifesta hoje? Ela aparece de várias maneiras, mas principalmente na dificuldade de permanecer presente, né? Ela hoje é um fator de distração na nossa vida. Nos rouba atenção, nos rouba tempo. Ela tira da gente ociosidade importante e necessária e substitui por ansiedade, por necessidade contínua de validação, por reconhecimento. Quantas vezes a gente fica ali na rede social verificando se o meu número de seguidores cresceu, se eu estou recebendo like numa postagem que eu fiz. Então a gente está a cada dia tendo substituição, a gente está trocando coisas importantes que a gente vai falar nessa tarde aqui, nesse bate-papo, nesse diálogo nosso, do quanto essa tecnologia também está nos afastando de alguns princípios básicos que a Bíblia traz e nos ensina. Vamos conversar sobre isso sim. E você falou uma coisa muito legal, Christian, que ela rouba de nós essa capacidade de permanecer, de estar presente, especialmente com as pessoas, né? E eu estou tentando fazer uma prática que nem sempre eu me lembro, mas quando eu me lembro, eu faço, que é qual? Quando eu estou com alguém, ou seja, numa mesa, num restaurante, ou num bate-papo, né? Então, a nossa tendência é deixar o celular aqui em cima da mesa, né?
Então, o que eu tenho feito agora? Quando eu presto atenção nisso, eu coloco ele aqui nas minhas pernas, aqui debaixo, em algum canto, não só no sentido de ser uma tentação de ficar olhando, mas também de dizer para a pessoa que está comigo, falar assim, eu só estou com você, mais ninguém. Entendeu? Dá essa prioridade, essa humanização ao relacionamento, né? E gera a conexão real. Real, né? Porque, por mais que a gente diga assim, o celular só está ali, o nosso cérebro já está tão conectado que a gente quer ir para lá, né? Está olhando. Quer ficar o tempo aqui, todo né? o nosso olho desvia, vai procurar se chegou uma mensagem, se bipou uma informação, se chegou alguma coisa do qual a minha atenção vai ser desviada. E aí fica um diálogo que eu chamo né? Você fica assim, raso. Olha aqui pro celular, e a pessoa percebe e, obviamente, não está conosco naquilo ali, né? Agora, nós que somos, então, discípulos de Jesus, cristãos, né? Então, pelo jeito já que você está falando, eu já sei que a resposta seria sim, mas sim como? Ela afeta também a nossa espiritualidade. Sempre. Né? Sempre. E de que maneira, então? Existem alguns movimentos, e hoje já se percebe muito, que o uso excessivo de tecnologia, e eu vou fazer um recorte de tecnologia aqui, especificamente sobre a internet, redes sociais, a comunicação moderna da qual nós estamos inseridos e vivendo. Esta comunicação já gera nos jovens a reclusão social. Nós já temos muitos e muitos casos relatados de que pessoas passam a viver fechadas, enclausuradas nas suas casas, conectadas ao mundo apenas pela maneira digital. E a vivência está desaparecendo. Como, por exemplo, naquela série que foi passada no Netflix, daquele adolescente trancado dentro de casa e que aconteceu toda uma situação dramática e drástica que os pais não tinham nem ideia de que estava acontecendo, né? Trancado dentro de casa, no quarto, com a tecnologia e fazendo coisas que não devia. Perfeitamente. E isso até nos chama uma atenção e nos conecta também, porque na fala de lugar de pai, como sou, o quanto nós olhamos e observamos isso dos nossos filhos. O quanto nós limitamos ou determinamos do acesso deles às tecnologias. É importante, é mais do que importante, é necessário. Porque nós estamos também ensinando eles as limitações, também estamos ensinando a eles que a tecnologia, por mais que ela seja vista como futuro, ela não é tudo. Ela é só uma ferramenta, como nós falamos aqui agora há pouco. E ela não pode tomar esse lugar preferencial nas nossas vidas. Aqui, quando você falava, me trouxe à lembrança o Salmo 1, né, que diz que o caminho da pessoa, né, feliz e bem-aventurado, né, ele começa lá, é aquele que está, que é como uma árvore plantada junto às fontes da vida, aos ribeiros de água, né, que é a palavra de Deus. Então, hoje a gente tem que tomar muito cuidado porque muitas pessoas acham que a felicidade está plantada junto ao celular, né? Junto à tecnologia, né? Pode até ter a palavra de Deus no celular, a tecnologia que nos ajude a aproximar de Deus no celular, mas a gente não pode se esquecer disso, né? Perfeitamente. Eu utilizo o celular o tempo todo, até porque faz parte da minha profissão. E enquanto teólogo, eu gosto muito da leitura, do estudo bíblico. Eu sou um apaixonado pela Bíblia. Qual a facilidade que o celular trouxe hoje para mim? Eu consigo acessar mais de uma versão, então eu tenho versões comparativas dentro do meu celular. Eu tenho acesso a textos no original, do qual fisicamente muitas vezes nós não temos. Difícil de achar com a rapidez. Então, isso tudo é contribuinte para aquele momento que a gente está ali dedicado, ou seja, numa oração, ou seja, numa vivência meditatória, mas naquele momento eu estou usando a ferramenta tecnológica para ampliar meu conhecimento, para transformar tudo aquilo que eu estou lendo, interpretando, estudando, para que isso tenha um campo maior, uma atenção maior da minha vida. Então, de novo, né? A tecnologia não está na frente, mas ela está ao lado, me auxiliando, me ajudando. A minha espiritualidade, ela precisa passar por momentos de contemplação, por momentos da leitura bíblica, do estudo da palavra, das minhas orações diárias. A minha espiritualidade, ela precisa ser de tal forma que ela também vai atingir a quem está próximo de mim,
direto ou indiretamente. Porque as pessoas precisam perceber que o Deus que nós vivemos e o Deus no qual nós cremos não é um Deus imaginário e nem um Deus que vive nas alturas. Mas ele está intrínseco dentro da gente. É isso mesmo. Ele nos criou e nos colocou à imagem e semelhança dele. Bacana. Muito bonito isso, Christian. Muito profundo e bonito. Assim, você então lida com a tecnologia, como eu apresentei você aqui, há 30 anos, né? Muito tempo, né, Christian? Tem algo que te preocupa, olhando para esse cenário atual hoje? Uma questão, assim, que você pudesse destacar, que é nevrálgica em relação à tecnologia? O que mais me preocupa é essa substituição do discernimento por uma reação imediata. Porque o que as telas, o que a tecnologia tem causado em nós também é esse imediatismo. Né? A gente pensa alguma coisa, corre ali no Google, ou num chat GPT, ou numa inteligência artificial qualquer, e a resposta está ali na hora, em questão de segundos. E isso gera ansiedade e, ao mesmo tempo, imediatismo. E com Deus? O tempo de Deus não é o Cronos. E aí eu começo a me desconectar do real tempo de Deus. Que é o Kairos. Para tentar encaixar Deus no meu Cronos. E isso vai trazer uma reclusão social, como nós já falamos aqui. Isso vai me levar a uma vida fechada, uma vida digital de alta dependência tecnológica. E muitas pessoas que estão atualmente indo para um lado ainda mais crítico, que é aqui onde eu coloco toda a minha força na resposta dessa pergunta tua. As pessoas estão trocando conhecimento por informação. E nem sempre essa informação que a gente lê num post da rede social, de um YouTube que a gente assiste... É verdadeira. Ela é verdadeira. Ou ela tem uma base de uma experiência de vida concreta, de uma experiência de estudo acadêmico. E falsas verdades estão sendo levantadas, passadas... E as pessoas estão comprando, estão adquirindo e estão aceitando isso dentro delas. Isso é muito complicado nos dias que a gente está vivendo, né? Muito complicado porque, às vezes, as pessoas não têm noção de que uma fake news, né, pode fazer na vida das pessoas. Pode matar um adolescente, né? E, por exemplo, então tem muitas questões aí. Bom, se eu pudesse fazer uma síntese, então, desse primeiro bate-papo nosso, né, que tem gente conectada o tempo inteiro. A gente vê aí, né? Vai em aeroporto, vai em restaurante, vai em qualquer lugar. Eu acabei de vir de um consultório médico que tinham lá pelo menos umas 15 pessoas. 15 estavam no celular. As 15 estavam no celular, né? Então, a gente está conectado o tempo inteiro, mas profundamente e, ao mesmo tempo, desconectadas de si mesmo e de Deus, né, Cristian? Então, tem também esse lado da questão aqui, né? E aí, quando a Bíblia fala de sabedoria, de discernimento, de vigilância, né, de renovação da mente, ela está falando de uma única coisa. Qual? A formação humana. Né, dessa formação humana, né? E talvez, então, um dos grandes desafios para a gente continuar e aprofundar o nosso bate-papo aqui, das questões do nosso tempo, seja essa pergunta que eu fiz, inclusive, lá no começo. Quem é que está formando a sua mente? Antigamente, né, a igreja tinha muito papel nisso. Hoje, quantas horas uma pessoa passa com a comunidade de fé, por exemplo? Então, nesse sentido, o que a tecnologia está, então, Christian, na sua opinião, fazendo com o ser humano? A tecnologia, ela amplia, mas também modifica hábitos, afetos e até comportamentos do ser humano. A gente tem percebido isso de uma maneira muito forte. Olha só. Nunca tivemos tanto acesso a essa informação, mas isso significa necessariamente mais sabedoria? Como eu falei agora há pouco, né? A certificação daquilo que eu estou lendo, se é uma verdade ou uma falsa verdade, nem sempre é possível. E a gente acaba comprando, no ditado popular, o gato pela lebre. Por exemplo, você então falou que ela afeta essa questão de mudar nossos hábitos, afetos, comportamentos. Você tem um exemplo prático para isso? Alguém que passa horas consumindo um conteúdo e já não consegue permanecer alguns minutos em silêncio, alguns minutos de contemplação, que troca o momento da sua oração por uma navegadinha na internet. Eu vou olhar como é que estão os meus posts,
Com isso eu me desconectei completamente de Deus. Ou quem sabe de fazer a sua devocional, ouve a devocional de alguém que fez para ela, né? Também. Por exemplo, né? Também. Se a minha oração é o meu relacionamento com Deus, eu coloco alguém para falar no meu lugar. Então, aí como é que Deus vai me ouvir? Como é que Deus vai saber quais são as minhas necessidades, os meus agradecimentos e a minha intimidade com Ele fica onde? Bom, então do jeito que você está falando, parece que Deus é contra a tecnologia. Não, de forma alguma. Como eu falei, Deus, Ele nos permitiu ter a tecnologia porque nós somos imagem e semelhança de Deus e desde a fundação do mundo, a tecnologia começa. Nós podemos fazer citações aqui de Gênesis, de outras passagens, que vão comentar a respeito de que Deus permitiu ao homem o arado, que Deus permitiu ao homem criar ferramentas para o seu labor, para o seu trabalho. Instrumentos musicais. Por exemplo, né? Não é isso? As formas de organizar a vida. Então, se Deus fosse contra a tecnologia, nós estaríamos talvez ainda vivendo nas proximidades do Éden, não mais lá porque o pecado nos tirou, mas de uma maneira ainda arcaica, ultrapassada, sem acesso a nada disso que nós estamos vivendo hoje. E uma coisa, Christian, que nesse mundo que a gente está vivendo, da era dessa tecnologia, se a gente pode colocar dessa forma, a gente ouve falar pra caramba de uma palavra, sabe, Christian? O tempo todo. Coisa que para mim, quando eu estudava lá, era coisa lá da matemática, da física, ficava lá atrás que eu não sabia nem como usar esse negócio direito, né? Agora todo mundo só fala desse tal do algoritmo, né? O algoritmo tá dizendo isso, o algoritmo tá mandando você fazer assim, né? Eu vejo muitos no Instagram lá, você quer que o algoritmo esteja indo ao seu favor para você conseguir novos seguidores, e o algoritmo. Então, o que muda, né, quando os algoritmos passam a moldar os nossos desejos? É uma boa pergunta, né? É uma excelente pergunta, até porque precisamos desmistificar. Quem é o algoritmo? Quem é ele, né? Onde é que ele mora, né? Esse ser aí, aparentemente, ele é universal, porque ele está em todos os lugares e a todo tempo. Então, é o concorrente de Deus. Na verdade, o algoritmo nada mais é do que a transformação dos pensamentos humanos numa linguagem que uma máquina, que um computador consegue traduzir, processar e a partir dali trazer uma resposta. Então, claro, algoritmos geram programação nesses sistemas todos para captar informações, para ler essas informações com parâmetros e a partir disso começa a estimular ou trazer para nós aquilo do qual nós desejamos. Ah, mas é uma leitura do pensamento? Não existe aqui mágica. Existe prática. Todos os dias, quando nós entramos nas nossas redes sociais, procuramos por coisas direcionadas. Todos os dias que fazemos pesquisas no Google ou em outras ferramentas de busca, nós estamos falando para o algoritmo do que nós gostamos, do que nós vivemos, como nós vivemos, quem nós somos. Ou seja, de maneira prática, então, um exemplo prático é que ele pode conduzir, por exemplo, os meus desejos, ele pode conduzir as minhas opiniões, ele pode conduzir onde que eu gostaria de ir, estar e etc, né? Então, ou seja, ele acaba me conduzindo, né? Vamos dizer que a tecnologia nos ouve, nos enxerga e depois ela ainda fala conosco, só que de uma maneira direcionada. Tem a capacidade de nos discernir e nos indicar coisas que a gente gostaria de ter, né? Às vezes até mais do que nós mesmos. Não é? Meu Deus. Dependendo de onde estamos e do que estamos fazendo, nós estamos descobrindo informações das quais a gente nem tinha noção ou tinha a sensação de que aquilo fazia parte do nosso ser, da nossa vida ou da nossa composição. As pessoas podem começar a viver apenas reagindo a estímulos, perdendo o discernimento, a consciência crítica, que aqui é um problema seríssimo. Porque quando a gente deixa de pensar por nós mesmos e outorgamos isso a uma máquina, nós estamos dizendo, olha, o algoritmo daqui para frente determina para onde eu vou. Esse é um grande risco. Olha só. Imagina a mente de um pré-adolescente, informação que ainda está sendo quimicamente transformado, amadurecendo, de um adolescente que também está nesse processo, né?
de todos os estímulos que está recebendo, de todas as informações que estão chegando ali. Hoje já tem neurocientistas falando da sobrecarga de informação que todos os dias nós recebemos. Muitas. Só que nós só recebemos aquilo porque nós estamos fornecendo quem nós somos e o que nós queremos para o algoritmo, para os computadores, para as máquinas. E cada vez mais elas estão processando mais rápido e mais rápido e devolvendo isso com maior rapidez para nós. Antigamente, a duplicação da informação, obviamente bem lá atrás, era quase que de 50 em 50 anos. Hoje nós estamos falando de horas, né, que com todas essas ferramentas que aí estão. Então, acho que uma outra questão para você nos ajudar aqui é se tem um algoritmo, tem essa tal de inteligência artificial. Como é que a inteligência artificial, então, entra nessa discussão nossa? A chamada IA, né? E aí eu vou voltar só um pouquinho, porque é importante uma frase que o professor acabou de falar. Que nós tínhamos lá intervalos de 50, depois de 30, depois de 20, de 10, de 5, de 1 ano, e hoje a gente já fala que os intervalos de revolução tecnológica são trimestrais. Então, uma loucura. A IA, essa inteligência artificial, não é que ela pensa por mim, mas ela pensa através de mim. Então, pela leitura que ela tem, pelas informações que ela consegue absorver, ela processa isso em sistemas neurodigitais. A partir disso, ela traça padrões e perfis, me encaixa em um desses, e aí ela começa a me direcionar. Olha só. Os da nossa idade aqui vão lembrar do Matrix, né? Que era uma ficção científica na qual as pessoas eram controladas para produzirem energia para as máquinas. Aquele controle lá da ficção científica de Matrix, hoje, ela é traduzida com as IAs. As inteligências artificiais, em alguns casos, e são gravíssimos, elas deixam de ser uma ferramenta de ajuda e passam a ser uma substituta. Aí ela substitui um profissional da área da saúde, substitui um psicólogo, um médico, substitui um amigo, substitui um namorado, substitui um marido, uma esposa e, pasmem, já tem gente que está usando a IA para substituir Deus. A IA está tão forte, tão influente na vida das pessoas por não saberem usar o recurso, que ela acaba tomando o lugar que não é dela, que não pertence a ela, e que ela nunca deveria estar ou deveria ter condição de entrar. Ou seja, se lá no passado foi construída a Torre de Babel, né? Vamos aqui, agora você me colocou esse negócio de substituir Deus, me veio somente. Se lá atrás foi a tentativa de chegar a Deus por meio de uma torre, hoje também é o risco de tentar chegar a Deus por meio da IA, da inteligência artificial. E eu percebo, sabe, Cristian, na minha própria vida, não estou nem falando dos outros, né? Na minha própria caminhada, que existe hoje, por meio de tudo isso que a gente está conversando, e às vezes é bem perceptível, mas às vezes é muito capcioso, é imperceptível, que é o que eu chamo de a disputa pela nossa atenção. Hoje há uma guerra acontecendo. Vamos colocar dessa forma. Há uma guerra acontecendo no mundo, como que fosse um Armagedon. Qual? Todo mundo quer disputar a tua atenção, quer disputar a minha atenção. Porque ao me fazer uma presa desses mecanismos, então eu vou passar a comprar o que eles querem, a viver do modo como eles querem e coisa do tipo. Então, o que muitas pessoas às vezes não se percebem é que o simples fato de ficar passando o dedinho, por exemplo, no Instagram, e você sabia, Cristian, acho que você está na tua área, né, que o Instagram, quando ele foi feito, ele não era infinito. Perfeito. Né? A rolagem de tela era limitada. Era limitada. Perfeito. Chega até um certo tempo, tipo assim, parou, daqui você não vai mais, chega, né? É como se estivesse colocando assim, ó, vai fazer outra coisa, né? Mas depois eles perceberam que o ideal era o contrário, era deixar ilimitado, porque se você quiser hoje ficar 24 horas rolando o teu dedinho lá, ele vai indo embora. E cada um que faz alguma coisa, seja para vender um curso, uma roupa, um carro, seja o que for ali, é uma briga para captar a sua atenção. Tanto é que no Instagram eles dizem assim, tem o tal do título gancho. O
que se em 3 segundos no seu vídeo você não captou, você perdeu, ele vai passar a rolagem, ele vai embora. Gente, 3 segundos. Então tem que ter um negócio assim tão poderoso de gancho que o cara fala assim, quando eles falam assim, você vai parar o scroll. O scroll é, né? A rolagem a infinita. rolagem, exato, no inglês. Então você vai... Então, ele tem que ser tão poderoso o título da sua postagem no Instagram que você tem que fazer o cara parar. Captei a atenção. Então, isso também é algo muito forte hoje. Não só forte como sério, porque o que isso está causando, neurologicamente falando, dentro do nosso pensamento, do nosso cérebro. Nós estamos ali o tempo todo rolando tela, e cada vez mais a gente está desconecto. Por quê? Veja bem, como é que eu vou captar a tua atenção em apenas 3 segundos? É uma loucura, cara. Então eu consigo fazer isso por 5 meses, 4 meses, 3 meses. Daqui a pouco, os caras estão falando assim, olha, a tua primeira palavra é o que vai captar a atenção. E aí, qualquer coisa que eu falar que não funciona, acabou. Agora você imagina isso daí, né? Pensando agora na igreja, né? O adolescente, não só adolescente, praticamente todo mundo que vai lá, o pastor começa a falar assim, vamos abrir a palavra de Deus na 2ª epístola do apóstolo Paulo, né? Aos Coríntios. Meu amigo, o cara já dormiu, né? Se for pelos 3... Primeiro que nem a Bíblia ele trouxe. Não é? Ele trouxe só o celular e alguns não tem nem a Bíblia lá dentro. Ou seja, se a gente pudesse assim, trazer uma certa condensação desse nosso momento aqui, eu diria que a tecnologia sim pode ampliar, né, amplificar informação, mas, Christian, apenas o discernimento transforma informação em sabedoria. Apenas o discernimento transforma informação em sabedoria. E a palavra de Deus, ela é, assim, expert em nos ensinar a desenvolver discernimento. A IA não vai te dar isso, porque nem sempre ela vai querer que você faça isso. Ela quer o contrário, né? É isso aí. Um exemplo prático, né? Nós não estamos aqui destruindo ou informando de que toda tecnologia ou qualquer tecnologia é ruim. Não, até mesmo porque nós estamos usufruindo dela Exatamente. agora. E, de novo, nós vamos voltar lá em Gênesis. Deus nos permitiu criar tecnologias, né? Deus nos permitiu evoluir humanamente falando. Eu diria assim, Cristian, que Deus nos criou criativos. Isso aí. Porque isso é a imagem dele. Isso. Deus é um Deus criativo, seja para tecnologia, seja para qualquer outra coisa. Ele nos deu essa habilidade, né? Haja luz. É a primeira coisa que Deus fala. Então, no meio da escuridão, a luz significa criatividade. A luz significa que Deus quer as coisas que elas aconteçam de forma clara, né? E a IA é importante, é necessária. É uma ferramenta de trabalho, ela não pode dominar e começar a pensar no meu lugar. Porque o pensamento crítico, ele é exclusivamente humano. A máquina, ela não tem senso crítico. Ela processa a partir de um determinado prompt, de um determinado método, de uma determinada informação e ordem da qual ela recebeu. Mas ela não tem criticidade sobre aquele assunto. E quando a gente perde o fator crítico... Aí acabou. Aí a inteligência morreu e a criatividade foi junto. Então, diante disso tudo, a gente pode fazer uma afirmação e, ao mesmo tempo, já uma pergunta aí para você refletir conosco, né? Ou seja, a tecnologia muda o nosso cotidiano. Não seria nem o caso eu te perguntar, a tecnologia muda o cotidiano, mas muda como, Christian? O que você... Ela altera ritmos, ela altera relações e ela altera prioridades. Olha como isso é importante a gente entender. Ritmo, relações e prioridade. Ritmos. Né? Nós temos um ritmo cotidiano que nós cumprimos. Então a gente acorda, a gente vai estudar ou vai trabalhar, a gente para as refeições, a gente para as conversas, a gente volta para o trabalho, para o estudo, até que o ciclo se encerre à noite. E aí nós vamos dormir. Claro, não vou entrar em detalhes, que tem profissões que exigem extra jornada, mudam os sistemas, mas vamos dizer, é o padrão. Agora,
Tem pessoas que esse ritmo já mudou. A pessoa dorme durante o dia para durante a madrugada ficar na tecnologia. Então ela já está trocando o dia pela noite. Aí o corpo já começou a se perder. Biologicamente, esse corpo já vai se desregular, já vai perder. Né? Nós falamos também das relações. Quantos restaurantes que a gente chega em que mesas com amigos, mesas com famílias, mesas com pessoas, cada um com um celular, muitas vezes elas estão trocando mensagem, um sistema de mensagem, e não estão se comunicando entre elas ali, no mesmo espaço físico, no mesmo cronos. Então, as relações estão cada vez mais distantes. E o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus para ser um ser Relacional. Se a gente tira, né, as relações da nossa humanidade, nós estamos tirando uma grandeza que Deus colocou dentro da gente. Uhum. Agora, por outro lado também, para não passar a ideia, né, para todo mundo, que a tecnologia é do diabo, né? Só coisa ruim, né? Não é. Tem muita coisa boa que ela pode mudar nessa questão do nosso cotidiano em coisas boas, né? Ela organiza melhor a nossa agenda, né? Por exemplo, a IA na Alexa, por exemplo, quem tem, obviamente, né? Estou falando de, né, quem tem pode chegar para ela e falar assim, Alexa, faça a lista de compra para mim. Você começa a falar para ela, ela já te dá toda a tua lista de compra, manda para outro lugar que você vai. Então, ela também tem benefícios de um cotidiano. Por exemplo, quem diria, né? Quem diria que a gente ia simplesmente pegar o nosso celular, né? Solicitar um carro, e o carro em 10 minutos, em 5 minutos, dependendo, aí tá lá embaixo te esperando, que é um chofer particular, né? Você não precisa se preocupar com trânsito, com situações. Isso mudou muito, né, a vida das pessoas. E né? hoje a gente chama, né, o aplicativo móvel que vem com o chofer. Mas vamos pensar que daqui a algum curto espaço de tempo... Isso, vem com o chofer da IA, né? O carro tá na IA, né? E vai me dar bom dia, vai perguntar como é que eu estou. Então, assim, de forma alguma, a tecnologia, nós somos contra a tecnologia. Tá a certo. tecnologia, ela já está incutida nas nossas vidas. Faz parte do nosso dia. Agora, de novo, né? Aí, vamos nos remeter para a pergunta inicial. É ela quem está dominando a minha vida? Eu estou deixando com que ela ocupe mais espaço nas rolagens infinitas do que em tempo de qualidade de vida com a minha família? Quantos de nós aqui, diariamente, separa pelo menos 5, 10, 15, 20 minutos para sentar, ou com a esposa para conversar, ou com os filhos, ou com um amigo para tomar um café? Às vezes eu passo pelas cafeterias, pelas padarias, e a gente vê que elas não têm mais o movimento que tinham antigamente. E quando vê esse movimento, são pessoas que estão na mesa com um computador, com um tablet, trabalhando, né, usando a tecnologia. Então, nós precisamos ter este tempo de relacionamento. Nós precisamos estar no controle da tecnologia e não a tecnologia nos controlando. E eu costumo sempre dizer, né, Christian, que aqui entra o que eu entendo ser a missão de Deus, né? A gente precisa cuidar do nosso relacionamento com Deus, na nossa dimensão pessoal, vertical. A gente precisa cuidar do nosso relacionamento com as outras pessoas, com os nossos próximos, que é a dimensão social. A gente precisa cuidar do nosso relacionamento conosco mesmo. Eu preciso estar comigo, né? E uma das coisas que a tecnologia pode roubar da gente é esse estar comigo também. Celebrar a minha presença, né? Seja num exercício físico, seja num lazer ou qualquer outra situação, mas também a gente precisa se relacionar com a criação não humana, né? De Deus que Ele criou para nós. Então, é isso, ela não pode tirar de nós esse privilégio das relações, né? Que é uma coisa que tem acontecido aí na vida nossa e de muitas pessoas. Então, Christian, como perceber nesse aspecto que a teologia, ela então acaba nos dominando, né?
E, em vez de a gente, muitas vezes, usá-la para o bem, para o nosso próprio bem, para o outro, para a sociedade, mas, às vezes, ela exerce um domínio, um domínio com fascínio, porque é tudo muito bonito, né? É tudo muito colorido, os posts, os vídeos que chegam, né? É um fascínio isso para nós, né? Então, como que eu, Jorge, quem está nos ouvindo, percebe que a teologia... teologia não, né? A tecnologia, porque o nosso tema hoje é teologia e tecnologia, que a tecnologia está me dominando. O mais clássico para responder esse aí é quando o silêncio nos incomoda. Eita! Nós falamos aqui de contemplação, nós falamos de oração, nós falamos de estar com Deus, né? Tem muitas pessoas que se incomodam quando numa oração elas não sentem ou não percebem o toque de Deus, a fala de Deus, e fica aquele silêncio, fica aquele momento que parece que eu estou só. E é óbvio que não, que Deus está ali comigo. Até por quê? Porque é um momento de contemplação. Esse silêncio nos renova. Esse silêncio traz para a gente paz, tranquilidade. E hoje em dia as pessoas não conseguem mais. Elas estão com fone de ouvido, elas estão com o tempo todo ouvindo, elas estão o tempo todo na tecnologia, e quando precisa tomar a decisão, agora eu preciso estar comigo, agora eu preciso estar com Deus, ou agora eu preciso estar com o próximo. Isso é uma ruptura. Eu não consigo. Isso é um incômodo. E aí, esse silêncio provoca o quê? Um incômodo. Uma sensação ruim. Até de vazio, né? Vazio. Vazio. Porque eu não estou vendo, não estou sentindo, né? Aí nos remete ao quê? Nos remete a um lugar do qual eu não quero estar porque eu tenho medo dele. E é onde Deus geralmente precisa que a gente esteja para que exista também essa comunicação, para que exista essa intimidade, para que o amor de Deus flua totalmente ali. Lembrando lá do profeta na caverna, né? Elias não estava no barulho, não estava no trovão, não estava na tempestade, né? E aí diz que Deus estava numa brisa suave, num silêncio, né? Que hoje nos incomoda. Que hoje nos incomoda, né? Que coisa. Então, Cristian, eu poderia dizer que o problema não é usar a tecnologia, o problema é quando ela começa a usar a gente. Perfeito. Né? Não estar no usar a tecnologia, seja ela como for, mas o problema é quando a tecnologia começa a usar a gente, né? Nós costumamos ficar enganados pela tecnologia neste sentido, porque a gente reafirma isso constantemente. Eu controlo a tecnologia, é como um vício. Quando eu quiser parar, eu paro. Não é tão simples assim, não, né? Será que é? Não é, não. Quantas vezes a gente... Não, só mais um post, só mais uma informação. Aí dali meia hora, 40 minutos, você escuta alguém da casa te chamando. Perdeu o horário por quê? A hora que você abriu o olho e percebe, você está 1 hora rolando a tela lá na tua cama, no escuro, com aquele luzeirão no teu olho. A hora que você vê assim, 1 hora, já são 00:30, 1 hora da manhã, né? Pois bem. Olha, complicado, professor. Foram 16 anos dentro da área de telecomunicações. E essa é uma área, para o profissional, muito puxada, pesada. Eu falo que ela é como um médico, só que o médico é para a vida e o profissional de telecomunicações é para a tecnologia. Porque se uma estação rádio base celular para, a comunicação daquela cidade Já interrompida. era. Então, as operadoras, elas cobram time de conserto, de reparo, e isso é muito dinâmico. Então, eu trabalhei por 16 anos, num time de 24 horas, 7 dias da semana, por 365 dias. Eu cheguei à jornada de trabalho de 72 horas ininterruptas. E no meio dessa jornada, em deslocamento de um lugar para o outro, em torno de 400 a 1.000 quilômetros. Então, cansado, mal alimentado, preso pelo trabalho e ainda tendo que fazer tudo isso. Por que eu estou trazendo essa experiência de vida para cá? Porque quando eu interrompi esse ciclo por um chamado de Deus na minha vida, que Deus foi muito claro, olha, agora é comigo. E quando eu aceitei esse chamado e saí da empresa, eu tive 3 anos de adaptação para voltar à minha normalidade. Uau. Eu não sabia dormir, eu não sabia me alimentar, eu não sabia me comunicar.
Eu passava noites acordado esperando o meu celular tocar porque era a minha rotina de vida. E eu não tinha dia nem hora, como eu falei. Então, às vezes, o celular de madrugada tocava, eu tinha que levantar, trocar de roupa, pegar o carro e sair trabalhar. E isso demorou 3 anos na minha vida. Para o seu organismo, sua mente se readaptar. Onde o meu exemplo quer chegar? Hoje, a gente precisa passar uma desintoxicação. Eu levei 3 anos para regular a minha vida, para ter meu sono de volta. Só que ainda eu ficava ligado nas telas. Então, às vezes eu estava na sala, família reunida, mas eu não tinha atenção, eu não tinha conexão e muito menos relacionamento. Aí é policiamento. Aí é olhar para dentro e falar assim, Senhor, se eu sou tua imagem e semelhança, eu não posso ser escravo do trabalho, e o Senhor me libertou, mas eu não posso ser escravo da tecnologia, porque não é isso que o Senhor tem para mim. E aí a gente começa. Controlar o tempo, regular, se policiar, olhar para dentro e falar assim, não. Agora eu tenho outra importância. Aquele exemplo que o senhor falou. Eu vou para um restaurante, eu quero me relacionar. Então eu guardo o meu celular. E aí eu consigo olhar no olho, falar, e a pessoa vai compreender. Olha, existe uma conexão, um relacionamento, uma verdade que está sendo dita, que está sendo distribuída. É a doação do meu tempo para com o outro. Bacana. Sabe, você estava falando aí, minha mente é meio doida, sabe, Christian? Você estava falando aí, eu fiquei pensando assim, puxa, nós temos hoje espalhado pelo mundo, pelo Brasil, as chamadas casas de recuperação de pessoas na área de drogas, alcoolismo e tantos outros vícios, né? Aí você estava falando, eu fiquei pensando assim, será que em algum momento no mundo futuro a gente vai ter casas de recuperação, de desintoxicação da tecnologia? Futuro não, já é presente. Já é? Já é presente. Olha aí. Já existe dentro da área da psicologia e da neurologia a chamada dependência tecnológica e já existem tratamentos. Rapaz. Eu vou fazer propaganda. Né? A igreja onde eu congrego, a primeira igreja presbiteriana independente de Londrina, tem já um movimento que cuida das dependências químicas, das dependências alcoólicas e agora também já estão ofertando lá um tratamento paliativo para as dependências tecnológicas. Que interessante. Dependência Olha de jogos. Tá vendo? A gente não entrou aqui no detalhe dos jogos online, mas esse é o mal do momento. Quantas famílias estão se destruindo? Moçada fica a madrugada inteirinha aí nos jogos e tudo mais, né? E sem falar nas bets, né? É isso aí. Isso é outra coisa, que pelo amor de Deus no Brasil, né? Isso aí já virou... Sem falar nas bets, né? Então, Christian, nós somos cristãos. Você está no teu próprio nome, Christian. Não tem nem como fugir, né? Impossível. Você está no teu nome. Como que a gente, então, na sua opinião, né, pode viver de forma cristã nesse ambiente digital? Tem algumas questões práticas, algumas dicas aí para a gente pensar um pouco sobre isso, Christian? Primeira coisa, existe discernimento. Que a gente vem tocando nessa tecla aqui, né? Aqui, né? E os limites saudáveis e a consciência espiritual. Então, é reorganizar, é repensar. A tecnologia, eu a domino de fato ou ela me domina? É ela quem me captura por mais tempo ou eu a uso quando eu preciso, necessito e tenho a necessidade real? Agora eu vou parafrasear aí, eu vou te cortando assim, porque são detalhes interessantes. O Frejá cantando uma música, né? Que ele diz assim, que é bom ganhar dinheiro, né? Tudo bem, mas a gente precisa de vez em quando lembrar quem é dono de quem, né? Se o dinheiro é dono da nossa vida ou se, né, eu sou dono do dinheiro. E a mesma coisa agora com a tecnologia. De vez em quando a gente tem que lembrar quem é dono de quem, né? Quem que governa quem, né? E vamos também ser sinceros. Nós não estamos aqui dizendo que nós dois estamos imunes ao que nós estamos falando. Nenhum, claro que não. Eu me coloco em primeiro lugar. De novo, eu sou um profissional da tecnologia. Muitas e muitas vezes eu estou ali e aí vem a mente. Christian, agora não é hora do celular. Você não está no teu horário de trabalho, você não está no teu horário de estudo. O que você precisa agora é se relacionar. É com a sua família, com seus amigos. Então... é o que eu falei aqui, é discernir a todo tempo quando eu preciso parar, quando eu preciso usar. É ter limites saudáveis, ficar até 1h30, 2 horas da manhã, para depois ter que acordar 5, 6, 7 horas da manhã para ir trabalhar. O que isso está causando com a minha saúde? E aí?
De novo, né? Missão integral, nós falamos que cuidar de nós é cuidar do Deus que habita em nós. É dizer para Deus, Senhor, obrigado, porque o Senhor me fez, me ama, e o amor que eu sinto pelo Senhor me permite cuidar do meu corpo, da minha vida, da minha mente, todo instante, todo tempo. Você quer ver uma coisa interessante? Eu estava vendo uma reportagem há poucos dias atrás, bem poucos dias atrás, mostrando duas situações. Um rapaz que ele tomava nota na aula digitando, ou digitalizando, melhor dizendo, seja digitando mesmo, no tablet ou no próprio celular, alguma coisa assim, tomando as anotações que o professor estava falando. Colocaram eletrodos e verificaram qual era o estado do cérebro dele enquanto ele fazia isso, a dinâmica. Pegaram uma moça e ela então escrevia. Ela escrevia e captaram então com os eletrodos o cérebro dela. É impressionante como que o cérebro de alguém que olha, escuta, vê e escreve e vai... como ele é muito mais amplo, ele é muito mais dominante, ele é muito mais capaz de pegar as coisas, enquanto que o outro fica lá com o dedinho. Então, esse é um exemplo. Em vez de ficar toda hora só aqui no computador ou no seu notebook, mesmo que o professor está falando em sala de aula, escreva, pega o papel, venha para cá. Mas isso é muito arcaico, mas é isso que o cérebro precisa. Sim. Né? Por exemplo, né? Até porque esse manusear, ele está trabalhando dentro da gente a motricidade do corpo, ele está trabalhando sinais que o cérebro está recebendo do que você está vendo. Lembra, nós somos feitos por sentidos. A nossa conexão com o nosso cérebro, ela funciona por meio de sentidos. E aí? Tato, olfato, o falar, o ouvir, o sentir. Né? Se a gente tirar isso, nós vamos começando a ficar mortos de pensamentos, de neurotransmissores funcionando. O digitar, sabe o que está falando para o meu cérebro? Tá dando Olha, sinapse, não precisa né? gravar, porque o computador está gravando para você. Até hoje, eu gosto de manusear livro. A gente tem uma riqueza de informação no celular, mas eu gosto de manusear livro. E as minhas leituras de cabeceira de cama, todas elas são feitas em livro papel. Por quê? Porque isso me desconecta, tira a tecnologia daquele momento para que eu possa relaxar, para que eu possa tranquilizar e para que eu consiga dormir. Mas, ao mesmo tempo, a informação que eu estou lendo, que eu estou buscando ali, está gravando muito mais na minha cabeça. Você veja um exemplo prático disso, né? Que é o próprio Instagram. O Instagram não é sem motivo que ele raramente permite que você coloque links clicáveis nele. Por quê? Porque ele não quer que você vá para outro ambiente que não o dele. Ele quer que você fique cativo lá no ambiente dele o tempo todo. Prisões modernas. Então, se você coloca um link lá no comentário, o link vai sair, mas ele não é clicável, né? Então, para a gente perceber o quanto que essa dinâmica, né, ela é forte nos dias de hoje. Sutil. E sutil, né? Sutil. Porque quantos têm essa informação de que aquele link ele foi propositalmente por uma plataforma removido e com a única finalidade, me mantém aqui. Te manter lá no foco deles, né? Não quero que você vá para outro lugar, o teu lugar é aqui, porque eu quero que você esteja aqui. Entendeu? Então, a nossa pergunta inicial, quem controla quem? Quem controla quem? E mais, né? E se você colocar, por exemplo, num story, que é possível você colocar, etc e tal, apesar dele não gostar, ele fala assim, você tá mandando as pessoas para fora aqui da nossa plataforma, então eu vou diminuir um pouquinho o teu acesso aí para novos seguidores ou coisas assim. Eu não vou ampliar tanto né, o que você está postando para o mundo, né? Olha que situação, né? A gente precisa, a meu ver, Christian, essa reflexão nossa, também trazer Jesus para esse nosso bate-papo, né? E onde é que Jesus encaixaria ou encaixa nisso tudo, né? Como é que Jesus, não tendo vivido essa tecnologia, mas isso também não significa que no tempo dele não tinham roubadores da atenção. Roubadores da atenção tem em todas as épocas da história da humanidade. Elas só talvez vão ficando mais sofisticadas aqui e acolá de uma outra maneira de se apresentar.
Mas a gente não pode dizer assim, Jesus não viveu isso no sentido que a gente está vivendo, não. Mas que tinham coisas que roubavam a atenção, tinha a ponto dele dizer, por que vocês estão ansiosos? Porque a gente acha que a ansiedade, né, é uma coisa do nosso tempo, é um mal do nosso tempo. Há 2000 anos atrás, Jesus olha para os seus discípulos e diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, quanto que é vez de comer, beber ou vestir. Quem faz isso são os ímpios, que não reconhecem que tem um Pai Celeste, que sabe de todas as nossas necessidades, né? Olhai os lírios do campo. Então, assim, os problemas poderiam ser outros, mas roubar a atenção das pessoas faz parte de quem vive, não importa se é agora ou se lá atrás. Então vamos trazer Jesus para essa nossa conversa? A própria humanidade de Jesus lhe permitiu a ansiedade. Porque no Horto da Oliveira, quando ele soa sangue, imagina que o estado de Jesus ali é de uma extrema ansiedade, porque ele sabia o que estava por vir. Uma adrenalina absurda. Então, não é errado a ansiedade. Ela é fator humano, pré-existencial. E necessária para nos proteger. Então, de novo, né, vamos colocando os limites e informando, porque aqui o que nós queremos é a teologia com a tecnologia. Então, não é esse. Agora, Jesus tem que estar no centro. Jesus tem que estar presente o tempo todo. Ele precisa reorganizar as nossas relações com o tempo. Ele precisa da nossa atenção com a verdadeira presença. Muitas vezes o nosso coração está ali saturado com esses estímulos todos, está recebendo informação de tudo quanto é canto, mas está num vazio tão profundo e depressivo que é destruidor para a vida daquela pessoa. E ainda assim, essas pessoas que estão nessa dependência tecnológica, que elas são controladas pela tecnologia e não que exercem o poder de controle sobre a tecnologia, acabam entrando numa depressão destrutiva, que gera doenças, que gera mal, que traz reclusão para essas pessoas. Não uma reclusão por escolha própria, mas por caminhos que ela foi determinando, foi entrando e que a levou para esse tempo. Né? A pessoa sabe tudo o que acontece nas redes, mas já não consegue ouvir verdadeiramente Deus, a si mesma e as pessoas que estão próximas, porque ela já está num mundo, numa condição de conexão, de profundidade com a tecnologia. E quando a gente fala dessa tecnologia, a gente está sendo bem explícito, né? São as telas, são os celulares, são aquilo que nos captura o tempo todo, que ela não tem mais vida própria, ela não tem vida social, ela não tem mais relacionamento com as pessoas e menos ainda com Deus. E Jesus está longe, porque não é isso que Deus tem para nós. O professor citou missão integral, nós já falamos sobre o assunto aqui. É necessário, é importante que o nosso relacionamento com Deus não seja só um relacionamento imaginário, um relacionamento transcendental. Ele tem que ser imanente. Ele tem que acontecer quando eu cuido da minha vida. Ele tem que acontecer quando eu cuido da vida do meu próximo. Ele tem que acontecer quando eu estou em relacionamento também transcendental com Deus, mas também com toda a natureza. Então a gente tem que estar o tempo todo se policiando, cuidando. Jesus, se de fato é o centro da minha vida, eu sei o momento que a tela tem que parar. Rita, e aí é um desafio muito grande, né, trazer Jesus nessa conversa também, né, porque o prazer de Jesus era o Pai, né? E como eu já citei o Salmo 1, lá no Salmo 1 diz que o prazer dessa pessoa que vive, né, diante da justiça de Deus, ele diz assim, o seu prazer está na lei do Senhor. E a tecnologia, ela tem uma capacidade de roubar os nossos prazeres, de confiscar e confinar e dizer para nós o que é prazer. Então, eu acho que um grande desafio que nós temos hoje como discípulos e discípulas de Jesus Cristo de Nazaré é voltar a ter prazer na palavra de Deus, porque é a palavra de Deus. E lá ele diz que ele tem tanto prazer. Olha que interessante, Christian, no Salmo 1. O Salmo 1 é fantástico. Ele tem tanto prazer na lei do Senhor, porque nela medita dia e noite. Ou seja, o que consome essa pessoa que tem prazer é estar íntima com o Pai. É assim que eu leio. E a gente se lembra também de
de Josué, lá 1, 8 e 9, quando ele diz: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, né? Para que tenhas cuidado de fazer, está até decorado na minha cabeça, segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido. Como que nós queremos ter um caminho próspero daquilo que Deus entende por prosperidade e ter um caminho bem-sucedido daquilo que Deus entende o que é sucesso, se nós não temos essa intimidade com a palavra de Deus e com o Deus da palavra? E aí, nesse aspecto, sim, a gente sabe, eu sei, você sabe, a tecnologia nos rouba e passa a entregar para nós os manjares dessas ofertas tecnológicas que vão sendo a nossa dopamina, dizendo o que é prazeres que vão nos distanciando da palavra de Deus. De repente a gente está num buraco, num vazio existencial, numa dor intensa que a gente se pergunta assim: eu não sei, o que está acontecendo comigo? Perguntei para um colega nosso, psicólogo, que também é pastor, né? Falei assim: o que você mais atende na sua clínica? Que tipo de problema é mais recorrente na sua clínica hoje? Sabe qual foi a resposta dele? Transtorno de ansiedade. Transtorno de ansiedade. Por quê? A pessoa está ansiosa se ela vai ficar no trabalho dela, se ela não vai, se ela vai conseguir passar para um curso na universidade, se não vai. Ela bota um filho no mundo, ela fala assim: mas e agora, o que vai ser do meu filho? Né? Ela tem os pânicos de andar em elevador, fobias disso e daquilo. Mas tudo isso, Cristian, não estou querendo espiritualizar, tudo isso também é um distanciamento da fonte. Perfeito. É um distanciamento dessas águas, como diz o salmista, e te devolvo a palavra, que ele diz assim: assim como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. A tecnologia tem a capacidade de colocá-la no centro e jogar Deus para a periferia da existência humana. Isso é muito forte. E nós, de novo, né, estamos nos deixando ser levados pela tecnologia. Então está no momento em parar, discernir. Quem sabe hoje esse podcast não é um marco na vida de muitos que vão nos assistir. Eu espero. Né? Para que essa pergunta ecoe lá dentro. Olha, quem está te discipulando? É a tecnologia? O algoritmo, né? Como a gente está falando, né? Uhum. Ou é Deus? É aquele que te coloca no caminho. Então a gente precisa parar. Foi o exemplo que eu falei de quando eu parei de trabalhar. Eu precisei me readequar, eu precisei ter um marco. A partir daqui, eu vou me policiar. Reconfigurar, né? Reconfigurar. Já que nós estamos falando de tecnologia, vamos usar esse termo. Dá um boot aí, né? Pum. Um recomeço, um reset e um recomeço. Olha isso. Né? De novo, vou dar um exemplo bacana. Recentemente, eu adquiri uma Alexa. Falou da Alexa aqui, né? Eu acordo, minha rotina começa às 6 da manhã, porque o pai acorda, vai preparar o café da manhã para acordar os filhos que estudam cedo. Eu programei, a Alexa é interessante que ela tem uma parte dela que chama rotina. Uhum. E aí eu criei uma rotininha assim: olha, Alexa, às 6h03 da manhã, você cite para mim uma passagem, um trecho bíblico. Primeiro ela me dá bom dia, eu pedi para ela ser educada, me dá bom dia. Então ela fala bom dia, Cristian, ela vem com uma frase aleatória e depois ela vem com um texto bíblico. Então, por que eu falei 3 minutos? Porque geralmente eu acordo ali 6, um pouquinho antes, vou ao banheiro, faço a minha higiene pessoal e aí eu vou para a cozinha. Quando eu estou chegando na cozinha, eu cruzei pela Alexa. Pensa no sujeito metódico. Olha lá. E ela já me dá bom dia e começa a citar uma passagem bíblica. Olha só. O que acontece? Eu vou preparar o café da manhã e fica com aquele texto ruminando na meditação. Então, às vezes a gente tem essa ideia que para estar orando eu tenho que parar, eu tenho que estar num lugar. Não! A oração, ela incorpora na nossa rotina. Ela incorpora na nossa vida de tal forma que a minha oração é o tempo todo eu estou orando. Não é tanto, não é tanto como, é o que, né? É o que você faz, né? Porque a oração também é
uma forma de vida, Claro, uma escolha que eu fiz para minha vida. claro. E é fantástico. Eu acho que já tem uns 8 meses que eu comecei. E isso tem feito tão bem a minha cabeça, porque eu começo o dia repleto de Deus, Olha só. na presença dele. Tá vendo? E usando a Tecnologia. Olha só. Sabe, uma coisa que a gente gostaria de deixar muito claro nesse nosso diálogo, para você que está participando conosco, é que a IA pode responder todas as perguntas que você colocar para ela, ainda mais nos chats que estão aí, sejam eles quais forem, né? Mas ela não pode gerar arrependimento na tua vida. Ela não pode amar por você. Ela não pode viver em comunhão no seu lugar. Ela não pode substituir a presença humana de ninguém, nem diante de Deus e nem diante das pessoas. Então, talvez o problema, Cristian, do nosso tempo, não seja apenas excesso de tecnologia e, junto com ela, de informação. Talvez seja ausência de discernimento. Porque se a tecnologia pode facilitar a vida, por outro lado também, ela acelera a ansiedade, como a gente já conversou aqui. Acelera a nossa superficialidade, a nossa distração e mais. Nos leva para um lugar que não nos pertence. Nos coloca numa cela e num cárcere chamado isolamento. Mas o evangelho vai na contramão, de certo sentido, porque ele continua chamando pessoas, oferecendo algo profundamente humano. E o que o evangelho oferece com muita humanidade e é profundo? Presença, né? Amor, Relacionamento. comunhão, silêncio, verdade e algo que a IA qualquer do mundo não vai fazer em nós e por nós. Transformação interior. Então, não é se vamos usar ou se não vamos usar a tecnologia. Vamos, não tem mais como viver sem tecnologia. É impossível. Mas, de novo, essa pergunta que a gente está insistindo em fazer, quem está moldando a sua mente? Quem está moldando o seu coração? Quem está moldando hoje a sua forma de viver? Então, assim, eu te faço eu te dou a oportunidade, Christian, para você deixar para as pessoas que estão participando conosco, né, diante de toda a sua experiência, da sua formação teológica aqui na Faculdade Teológica Americana, você é um servo de Deus, a gente que convive com você aqui vê o teu zelo por Deus, pela palavra, mas ao mesmo tempo enfronhado com toda essa questão da tecnologia que a gente conversa aqui nos corredores, né? Que desafio você deixaria para alguém que está, né, nos ouvindo hoje aqui e percebe que talvez esteja mais conectados com os algoritmos do que, quem sabe, consigo mesmo, com Deus e com os outros? Que desafio você daria para essa pessoa? É bem simples. Opa, gostei. Vamos começar assim, ó. Faça uma auditoria espiritual da tua atenção. Olha que palavra boa. Uma auditoria. Auditoria espiritual. Onde está a minha atenção? O maior tempo do dia, a minha atenção está na tecnologia? Estão nas telas? Ou a minha atenção está nas coisas cotidianas, no viver, nos relacionamentos, na minha rotina diária, no Deus maravilhoso que tanto faz por nós a todo instante, a todo momento, e a gente acaba não reconhecendo, não vendo isso. Então, pergunta a você mesmo, uma pergunta profunda, que precisa ser colocada lá no mais íntimo, processada, analisada e ter a coragem da resposta que ela vai te dar. O que tem formado a minha mente? O que tem formado os meus desejos? E as minhas emoções? Então, pensa nisso. Porque onde a minha mente está, onde os meus desejos ficam e onde as minhas emoções me levam, nem sempre trarão as melhores decisões para a minha vida. A melhor decisão da minha vida só vai acontecer quando eu estou pautado em Deus. Bacana. Quando Deus está, de fato, na convivência das minhas emoções, das minhas decisões e dos meus relacionamentos. Jejum, oração, a leitura da palavra, um louvor que eu estou ouvindo, uma pregação que eu estou ouvindo, uma conexão que eu estou de forma direta ou indireta
com a palavra, com a mensagem que Deus tem para a minha vida. E isso tem que ser diário, porque senão eu me afasto e essa pecinha rouba o meu tempo. Olha só. Boa, Christian. Muito bom. Parece até que você falou como um pastor agora. Que legal. Assim, né? O cristão não precisa fugir do mundo digital, né? O maior desafio é sempre esse. O maior desafio do cristão nunca é fugir. Vou para a montanha, vou para o mosteiro. Não, pode ter experiências assim. O maior desafio do cristão, às vezes ele pensa assim, eu vou largar tudo isso, eu vou fugir. Não, não. O nosso chamado não é para fugir de nada. Pai, eu rogo que não os tires do mundo, disse Jesus, mas que no mundo os livre do mal, que a tecnologia faz. Isso aí. Né? Então, o nosso processo não é fugir do mundo, mas é o quê? É permanecer humano dentro dele. O cristão tem uma vocação comum. Deixo, então, aqui um texto bíblico para iluminar essa nossa conversa que Paulo disse aos Tessalonicenses, no capítulo 5, 21 e 24, que é, Christian, a bênção que eu mais amo. É a bênção que eu mais amo. Mas ele não começa com a bênção, ele começa dizendo o seguinte, julgai todas as coisas. Julgai todas as coisas da tecnologia, mas retende o que é bom. Tá certo? Fake news não é bom. Abstende-vos de toda forma do mal, inclusive na tecnologia. Vai fazer mal para alguém? Pelo amor de Deus, sai fora, não nos pertence. E aí ele diz, então, já que você está fazendo esse senso crítico fantástico, ele diz assim, o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, tudo, não fica nada de fora. E o vosso espírito, alma e corpo, integralidade, olha aqui, ó, a integralidade, espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz, fiel que vos chama, e você conhece o texto, ele diz, o qual também o fará. Ou seja, analisem tudo e guardem o que for bom. Jogue fora tudo o que tiver ligação com o mal. Vou trazer aqui uma frase da tecnologia. Tem uma expressão em inglês, que é muito interessante, que diz assim, garbage in, garbage out. Lixo que entra no computador, o computador vai produzir o quê? Lixo. A gente lembra daqueles vírus, lembra que antigamente travava o computador, você botava o dedo, ele voltava, a tela ficava estranha, tudo lento, tudo tremendo, né? Por quê? Porque, de alguma maneira, nós, usuários, permitimos, conscientes ou não, não é o que importa, que por um vírus que a gente abriu lá um aplicativo, ele entrou, um trojan, né? Um backhorse, ele entrou lá... Roubar informação e etc. E travou o computador e deu tudo aquilo. A gente acha que na nossa vida isso é diferente. Nós somos o templo do Espírito Santo. E aí, se a gente permite que lixo fique entrando na nossa mente, a nossa mente vai gerar o quê? Lixo. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz que a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que, olha a palavra dele, ocupação, aquilo que ocupa a nossa mente, aquilo que faz um assentamento dentro da nossa mente. E a gente está vivendo no mundo de hoje, né, Christian, que a gente precisa aprender a jogar fora, a fazer uma... O computador, de vez em quando, não tem lá uma varredura? Precisa fazer uma limpeza. Não tem lá uma varredura de um daqueles aplicativos que a gente faz, porque pega um código daqui de um site lá e que fica, aí de repente tá meio travando. Aí você faz, limpa tudo, parece que ele já tomou um banho, tá fresquinho de novo, né? Eu, quando faço uma varredura no computador, e quando fica até barulhinho, né? Que ele joga tudo embora, eu me sinto assim... Reorganiza. Parece que eu acabei de ter um banho no computador, né? Fica mais rápido, mais acessível. E você sabe, a questão é que a gente tem que fazer esse exercício diário. Não é uma vez por mês eu vou fazer uma varredura no meu cérebro, ver o que não pode ficar ali. Até porque, se não for diário, eu não estou no controle. Quem tá é o algoritmo. Né? E eu gostei de uma palavra que o professor acabou de citar, e como teólogo formado na FTSA, com muito orgulho, eu preciso falar. Dentro da sala de aula, professor Jorge, enquanto
mestre sempre falava para nós uma coisa que para mim gravou muito, professor. Uau! Vocês não foram feitos para ficar nas 4 paredes da igreja. Deus os fez para o mundo. Uhum. Então nós precisamos estar prontos para o mundo. É lá que o nosso exemplo vai transformar. É lá que nós vamos falar para as pessoas que o algoritmo não nos controla, porque quem nos controla é Cristo. E se não for assim, a missão de Deus, a Missio Dei, não poderá ser cumprida na minha vida. Boa. Olha aí, é um genuíno FTSiano, né? Vamos pensar assim, né? Porque você passou pela FTSA, mas permitiu que a FTSA passasse também por você. Bom, Christian, nós estamos indo para o nosso finalmente, mas antes de ir para o nosso finalmente, eu vou querer que você fale um pouquinho, né, sobre se estudar na FTSA, o estudante tem algum benefício, né, ao estudar aqui na FTSA no campo da tecnologia. Antes de você falar, eu preciso dar um breve testemunho enquanto você vai aí concatenando aí os seus pensamentos. Olha, eu estou na FTCA há 32 anos, né? O Antônio Carlos, meu irmão e eu tivemos a bênção de ser os fundadores da faculdade há 32 anos atrás. Mas hoje, quando eu venho aqui para a faculdade todos os dias e eu olho para um departamento que está escrito assim, né? Gerente de TI, né? Gerência de TI, Gerência de Tecnologia da Informação, que nós temos, caso você não saiba, nós temos aqui. Imagina um hacker entrar hoje, pegar os teus dados do dia para a noite e, né, dar um blackout aqui na faculdade, a gente não tem acesso, não pode estudar mais online, por exemplo, ou até mesmo fazer o que a gente está fazendo agora. É seríssimo isso hoje, né? Toda a questão da lei geral de proteção de dados, LGPD, nós somos criteriosíssimos com isso aqui. Nós não passamos os dados seus para ninguém aqui na faculdade, e para fora muito menos. Mas o que eu quero dizer para você, Christian, é que eu jamais imaginava na minha vida, lá atrás, quando nasceu a FTCA, que um dia um dos departamentos mais importantes da FTCA seria a tecnologia da informação. Nunca passou isso na minha cabeça. Eu achava a biblioteca, os professores, né, a pesquisa e tudo mais. Mas hoje, né, a gente está percebendo que uma instituição teológica, ela precisa muito da tecnologia. Então, assim, quem vem estudar na FTCA hoje tem alguns benefícios tecnologicamente falando? A FTSA, ela se utiliza de toda a tecnologia disponível no mercado para proporcionar ferramentas de acessibilidade, ferramentas de estudo, de ensino. Hoje, nossos alunos são contemplados com uma conta dentro da Microsoft. Nessa conta, esses alunos recebem acesso a IA, como Copilot Microsoft, acesso a editores de textos. Então, são ferramentas que a gente vai equipando os nossos alunos para que eles também, dentro do mundo tecnológico, tenham recursos para um melhor estudo, para aprofundar, né? Nós, recentemente, menos de 15 dias aí, passamos por uma transformação de infraestrutura de rede de computadores dentro do nosso campus. Hoje, a nossa rede interna, com Wi-Fi espalhado por todo o campus, nosso aluno hoje tem, nas áreas de sociabilização e nas salas de aula, acesso à internet no celular, no dispositivo, o tempo todo. E de alta qualidade. Então, por que tudo isso? Porque a tecnologia faz parte do ensino. A tecnologia é um recurso, né, usado pela gerência de tecnologia, pelas diretorias, pelos professores e também o usufruto que os alunos têm disso. Recentemente, a nossa biblioteca digital. Olha aí. Né? Nós só tínhamos uma biblioteca física, mas os nossos alunos que estão estudando à distância. Você estava falando aí, eu tenho esse acesso, essa internet, essa rede no campus. Eu estava perguntando assim, mas e eu que não estudo lá, não estou lá em Londrina, o que eu ganho com isso? Então, esses alunos, primeira ação é a nossa biblioteca digital. Nós começamos com uma biblioteca de um acervo, em média, de 5.000 volumes, e já estamos atingindo a casa de 12.000 volumes dentro dessa biblioteca. Ou seja, o aluno já tem acesso a livros, detalhe, tá? Esses volumes é dentro da área da teologia. Não são livros genéricos, livros de assuntos quaisquer. São livros
focados, direcionados ao estudo da teologia. Vamos ser mais claro aqui. Você está dizendo o quê? Uma pessoa que estuda, por exemplo, na graduação de teologia da FTCA, numa pós-graduação, alguma coisa, ele tem acesso a livros digitalizados online? Online. 12 mil. 12 mil volumes aproximadamente. Olha aí. Aos poucos, né, nós estamos liberando esse acesso aos alunos. Então, a gente começou com os alunos do doutorado, do mestrado, da pós-graduação, e agora já começa a chegar, eu estou preparando para que os alunos da graduação também já acessem essa plataforma que foi implantada e foi preparada. Então, pensar tecnológico é o meu papel, mas não só pensar por pensar. É como essa tecnologia ajuda o nosso aluno, o nosso professor, o nosso colaborador no seu dia a dia. O que essa ferramenta vai contribuir no bem-estar, no trabalho e no estudo de todos. É um desafio. É todo dia um desafio. Eu vejo. Às vezes eu brinco que as pessoas passam por ali e dizem que a minha sala está toda poluída, de tanto que eu penso. Mas é a necessidade que faz a ocasião. Então, os alunos têm algum acesso, algum pacote da Microsoft também, Christian? Sim, todo aluno nosso, no período do primeiro ano de estudo dele, então dentro do primeiro ano da graduação, ele recebe o acesso a um e-mail institucional, e esse e-mail na plataforma Microsoft, onde ele passa a ter acesso ao Word, ao Excel, ao PowerPoint online, também a uma nuvem para armazenamento de até 500 GB de informação. Até isso? Até isso o nosso aluno tem. Então, se ele quiser colocar todas as anotações, todos os estudos dele de uma maneira organizada, dentro de arquivos do Word, distribuídos por períodos, na nuvem, para que isso fique o acesso dele, ele tem esse acesso. Nós fornecemos isso para os nossos alunos dentro do primeiro ano de graduação, e isso se perpetua. Até o término da graduação, se continua na pós, no mestrado, isso vai se perpetuando. Fantástico, ou seja, ele não vai mais precisar passar vergonha quando ele for fazer uma apresentação de PowerPoint, lá em cima vai ter aquela tarja vermelha dizendo assim, pirata, né? Não licenciado. Não licenciado, né? Estude na FTCA e você não passará vergonha. Olha, então um slogan, né? Estude na FTCA e você não passará vergonha nas suas apresentações. Que bacana. Bom, Christian, minha gratidão como um host desse programa, né, do FTCA Cast, minha gratidão a você pelo tempo, pelo preparo para estar conosco aqui e mostrar como que é interessante refletir sobre os dois T's, né, teologia e tecnologia, né. Então, minha gratidão a você por toda essa dinâmica, esse preparo seu e também por tudo que você tem feito aqui por nós na Faculdade Teológica Sul-Americana. Uma honra, falei, um prazer estar aqui e poder dialogar, poder conversar com o único objetivo de contribuir com aqueles que nos ouvem, que nos assistem, de que precisamos parar, repensar, de fazer o nosso reset e a nossa reconfiguração para que a tecnologia, para que o algoritmo não seja o nosso discipulador, mas que Cristo esteja verdadeiramente no controle da nossa vida e em primeiro lugar. Eu sou muito grato a essa casa que me acolhe como profissional, que me acolheu como aluno, né? Foram 3 anos de teologia presencial que desmistificaram muita coisa da minha cabeça, que mudaram o meu ser teológico, que mudaram o meu pensamento cristão, que construíram alicerces que hoje são fortes como a rocha, onde Cristo habita verdadeiramente. Bom, eu só posso fazer o amém tríplice, né? Amém, amém e amém. Muito obrigado, Christian. E também muito obrigado a você que está nos acompanhando. E, como eu já disse, toda quinta-feira, às 15h, vai ao ar o FTCA Cast, com temas como esse e como outros, que são temas que faz com que a teologia venha para a realidade da vida, para esse encontro com a vida. Agora, eu imagino também que você deve ter a percepção da dinâmica, do que significa ter um programa desse no ar todas as quintas-feiras, né? A preparação, a logística, né? O nosso estúdio e tantas outras coisas. O que eu só queria pedir para você é como um agradecimento da sua parte, você levasse
isso que a gente está fazendo aqui para milhares de pessoas, né? Que essas pessoas, especificamente falando nesse nosso programa de hoje, para que Deus guarde não só você, a sua mente, mas dessas pessoas que Deus pode te usar enviando esse material para que nessa era dos algoritmos a gente sabe quem que governa as nossas vidas, e quem governa as nossas vidas é Deus na pessoa de Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo. Então, por favor, faça isso correr e compartilhe, e a gente se vê no próximo FTCA Cast. Deus te abençoe. Um abraço.